Existe um tipo de homem que não faz esforço para ser notado, não disputa espaço, não implora afeto e não se esconde atrás de frases prontas para parecer sábio. Ele apenas existe. E ainda assim, a presença dele pesa mais do que a de 10 homens que tentam desesperadamente ser vistos. Esse é o homem raro, o homem que, quando entra em um ambiente, não precisa anunciar nada, porque sua conduta já grita. E é justamente esse tipo de homem que desencadeia o desejo mais profundo, instintivo e inevitável nas mulheres que têm sensibilidade suficiente para percebê-lo. A questão é que quase ninguém nasce desse jeito. Esse homem é resultado de uma construção interna tão consistente que beira a brutalidade silenciosa. Ele não é frio, não é arrogante, não é distante. Ele simplesmente aprendeu a ser inteiro. E inteireza é um recurso emocional que se tornou tão escasso quanto honestidade. Vivemos em tempos em que homens se perdem tentando ser o que não são. Alguns vivem buscando aprovação, outros mendigam atenção, outros ainda carregam um medo enorme de serem rejeitados. Estão sempre calibrando a personalidade de acordo com quem está olhando. Como se a própria essência fosse algo negociável, como se precisassem se curvar para caber no desejo de alguém. E o pior, acreditam que isso é normal, acreditam que é assim que se conquista, que é assim que se torna desejável. O homem raro pensa diferente. Ele não está tentando conquistar o mundo, ele está tentando conquistar a si mesmo, e essa é a razão pela qual o mundo acaba gravitando em torno dele. A atração que ele desperta não é uma magia oculta, mas uma consequência natural da ordem interna que governa a sua vida. A tranquilidade dele incomoda alguns, o foco dele intimida muitos, a autenticidade dele desarma quase todos. E, nas mulheres certas, gera algo muito próximo do fascínio. Esse é o ponto. Não se trata de sedução, trata-se de estrutura. As mulheres se atraem por esse tipo de homem, não por romantismo, mas porque sabem instintivamente que há valor em alguém que domina a si mesmo. Um homem que não se desespera diante da rejeição. Um homem que não se desmonta quando é contrariado. Um homem que não faz da emoção um espetáculo. Um homem que mantém o eixo quando todos ao redor perdem o centro. Essa presença é magnética porque é rara. Esse tipo de homem é procurado porque não está à procura. A força dele não está no que ele controla, mas no que ele não precisa controlar. Ele é o oposto do homem que vive reagindo, implorando, argumentando, tentando provar algo a todos. Ele é o oposto do caos. Ele é o ponto fixo em um mundo que muda o tempo todo. E aqui vem a verdade que cutuca. As mulheres não se impressionam com força física, status ou charme momentâneo da maneira que muitos homens imaginam. Elas se impressionam com a ausência de desespero, com a calma que nasce de uma mente que sabe que pode perder tudo e ainda permanecer inteira. Elas não desejam o homem que está correndo atrás do amor delas. Elas desejam o homem que está correndo atrás do próprio propósito. E esse propósito é o que cria um campo magnético em volta dele que nenhum truque de sedução poderia produzir. Hoje você vai entender a anatomia psicológica desse homem raro. Não para copiar gestos, frases ou comportamentos, mas para enxergar que tudo começa dentro. E quando você enxerga isso, muda a maneira como age, como fala, como se posiciona e como constrói sua vida. Nada disso tem relação com atuação, tem relação com identidade. E identidade é o que falta no homem comum e sobra no homem que se torna irresistível sem tentar. Agora, vamos para o primeiro ponto dessa transformação interna. O mito moderno, que distorce completamente a maneira como os homens entendem a própria masculinidade e a dinâmica da atração.
A maioria dos homens acredita que precisa ser escolhido para se sentir valioso. Carregam uma ansiedade silenciosa, aquela sensação constante de que precisam provar algo o tempo todo. Querem ser desejados, querem ser admirados, querem ser aprovados. E por isso moldam cada gesto, cada frase, cada atitude para causar uma impressão específica. Essa é a prisão moderna. Uma prisão sem muros, construída lentamente com comparações, inseguranças e expectativas sociais distorcidas. Só que existe um paradoxo brutal nesse comportamento. Quanto mais um homem tenta ser desejado, menos desejável ele se torna. Quanto mais ele tenta impressionar, mais comum ele parece. Quanto mais ele tenta conquistar pelo exagero, mais ele revela dependência emocional. E essa dependência é percebida instantaneamente, mesmo quando ele acredita que está escondendo bem. O mundo moderno ensinou o homem a ser uma vitrine de si mesmo. Ele não vive mais, ele performa. Ele não fala mais, ele se promove. Ele não sente mais, ele interpreta o papel que acredita agradar. E é aí que tudo começa a ruir. Porque nada disso gera atração verdadeira. No máximo, gera atenção momentânea. No máximo. A mulher percebe quando o homem está tentando demais. Ela reconhece quando o elogio não é espontâneo, mas estratégico. Ela sente quando o interesse é carência disfarçada. E o que acontece quando ela percebe isso? Ela se afasta. Não porque seja cruel, mas porque reconhece falta de estabilidade. E estabilidade sempre vale mais do que charme. O homem raro inverte completamente essa lógica. Ele não está interessado em performar uma masculinidade superficial. Ele não está preocupado em parecer forte. Ele está ocupado se tornando forte. E essa diferença é tão evidente que chega a ser impossível ignorar. No estoicismo, existe um princípio central. Aquilo que você persegue com desespero se distancia. Aquilo que você constrói em silêncio se aproxima. O homem que vive tentando ser desejado está perseguindo uma sombra. O homem que vive construindo a si mesmo está criando substância. E substância sempre prevalece. O paradoxo da atração inversa nasce aqui. O homem que quer ser desejado se torna previsível, inseguro e fácil de manipular. Já o homem que deseja apenas cumprir seu próprio caminho, sem necessidade de ser admirado, se torna magneticamente interessante. Não porque faz charme, mas porque vive com direção. E direção é uma das características mais poderosas que um ser humano pode expressar. A mulher que encontra esse homem sente algo que não encontra no comum. Ela não precisa assumir o controle emocional da relação. Ela não precisa ser mãe, terapeuta ou guia. Ela pode ser mulher. Ela pode relaxar, confiar, admirar. Esse nível de segurança emocional é raríssimo hoje. O homem que o oferece se torna valioso não por se esforçar, mas por ser inteiro. O mito moderno diz que o homem deve ser divertido, romântico, presente e emocionalmente expressivo. Mas a verdade é que nenhum desses atributos sustenta a atração se a base estiver podre. E a base é simples. O homem que não precisa da aprovação de ninguém se torna naturalmente mais poderoso do que aquele que implora silenciosamente por atenção. Isso não significa ser frio ou indiferente. Significa ser completo antes de tentar ser desejado. Significa ter um eixo interno tão firme que nem elogios, nem críticas alteram quem você é. Significa ser guiado pelo propósito, não pela necessidade de ser amado. Quando um homem aprende isso, sua postura muda, sua fala muda, seu olhar muda, sua energia muda. Ele deixa de ser alguém correndo atrás do amor e se torna alguém que inspira amor. Ele deixa de ser alguém buscando ser escolhido e se torna alguém que escolhe com calma e critério. E essa mudança é percebida instantaneamente pelas mulheres que possuem maturidade emocional para reconhecer o valor.
Agora que você entendeu o paradoxo que transforma homens comuns em figuras reativas e homens raros em presenças magnéticas, vamos aprofundar um dos pilares mais impactantes dessa construção interna: o silêncio magnético, a força psicológica que separa os homens que buscam a atenção dos homens que a atraem sem esforço. O homem comum acredita que presença tem a ver com quantidade. Ele imagina que quanto mais fala, quanto mais explica, quanto mais se mostra, mais marcante será. Só que a realidade é exatamente o oposto. Quanto mais ele tenta provar algo, mais ele diminui aos olhos dos outros. É como se a própria necessidade de ser percebido revelasse a fragilidade que ele tenta esconder. O excesso de palavras denuncia o vazio, e o vazio repele. O homem raro faz diferente. Ele entendeu que a força dele não está no volume, mas na densidade. Ele sabe que cada palavra só tem impacto quando existe estrutura por trás. Ele não precisa interromper ninguém. Não precisa dominar conversas. Não precisa se justificar o tempo todo. Ele se move com a segurança de quem não teme o silêncio, porque o silêncio não o expõe. O silêncio o revela. Esse é o silêncio magnético, um fenômeno psicológico que poucas pessoas entendem. Não é timidez, não é retração, não é fingir mistério. É a tranquilidade de alguém que não precisa competir por espaço porque carrega consigo uma presença que entra na sala antes mesmo que o corpo o faça. O homem que vive correndo atrás de atenção teme o silêncio porque ele revela sua ansiedade. O homem raro abraça o silêncio porque sabe que nele mora sua força. A raiz desse magnetismo está na autonomia mental. O homem que não domina a própria mente tenta preencher o silêncio com palavras desencontradas, opiniões exageradas ou comportamentos performáticos. Ele fala para aliviar a própria insegurança. Já o homem que governa seus pensamentos não sente urgência em preencher nada. Ele observa. Ele escuta, ele analisa, ele respira. E quando decide falar, suas palavras carregam peso. A mulher percebe isso de imediato. O silêncio magnético cria um contraste brutal com a postura dos homens comuns, que vivem tentando impressionar com discursos ensaiados ou exageros emocionais. Quando ela encontra um homem que não parece disputando palco, acontece algo raro. Surge curiosidade, curiosidade verdadeira. Não a curiosidade baseada em ego, mas na sensação de que existe profundidade ali. E profundidade é um convite poderoso. O silêncio magnético também revela algo ainda mais raro: autocontrole emocional. Homens reativos falam demais porque acreditam que precisam responder a tudo. Acreditam que precisam se defender, justificar, se posicionar imediatamente. Já o homem raro entende que sua resposta só tem valor quando nasce da razão, não da impulsividade. Ele permite que a emoção passe antes de agir. Ele não se confunde com o momento. Ele domina o momento. Esse comportamento passa uma mensagem silenciosa e muito clara: eu não vivo à mercê do externo. E essa mensagem é irresistível, porque estabilidade emocional se tornou artigo de luxo. Em um mundo em que as pessoas mudam de opinião a cada irritação, um homem que permanece no eixo transmite segurança, elegância e poder. Não um poder agressivo, mas um poder tranquilo. Aquele que Marco Aurélio descrevia como a firmeza da alma que não precisa se mostrar. O silêncio magnético também elimina a ansiedade social de quem convive com ele. As pessoas relaxam diante de alguém que não força nada, não disputa nada e não tenta manipular a atmosfera emocional de uma conversa. A ausência de pressa, a ausência de desespero e a ausência de autopromoção criam um espaço onde tudo flui naturalmente. A mulher que encontra esse tipo de presença sente que pode confiar, não porque ele promete algo, mas porque ele não precisa prometer nada.
Esse homem não é frio, ele é inteiro, ele não é distante, ele é centrado, ele não é misterioso, ele é estável. E, em um mundo onde todos parecem correndo atrás de alguma validação externa, a estabilidade virou um imã emocional. A presença dele diz mais do que suas palavras, e é exatamente por isso que, mesmo em silêncio, ele preenche o ambiente. Agora que você entendeu a força invisível que transforma a simples postura de um homem em uma experiência magnética, vamos aprofundar o próximo princípio que sustenta essa presença inabalável: o código do imperturbável, a arte estoica de permanecer no centro mesmo quando o mundo tenta te arrancar do eixo. Há um momento na vida de todo homem em que ele precisa escolher entre dois caminhos. O primeiro é o caminho da reação, onde cada emoção o arrasta para um lado diferente, como se fosse uma folha ao vento. O segundo é o caminho da firmeza, onde ele domina o próprio terreno interno e aprende a não ceder ao impulso do instante. Esse segundo caminho cria o homem que não se abala, o homem que permanece inteiro enquanto os outros se desmoronam diante de contrariedades mínimas. É o homem que vive o código do imperturbável. Esse código não nasce de frieza, nasce de disciplina. A disciplina de olhar para dentro antes de responder ao que vem de fora. A disciplina de permitir que um sentimento apareça sem permitir que ele decida por você. A disciplina de entender que, se você for escravo das emoções, qualquer pessoa terá o poder de controlar o seu destino. E nenhum homem raro aceita viver sendo manipulado pela própria impulsividade. O código do imperturbável começa com um princípio simples e poderoso: retardar a reação. A maioria dos homens responde ao mundo com a velocidade de um reflexo condicionado. Algo acontece e eles explodem, contra-atacam, justificam, se irritam, se defendem. Fazem tudo sem pensar. Reagem antes de raciocinar, sentem antes de observar. E por isso vivem em constante arrependimento. A reação rápida pode até parecer força, mas quase sempre revela fraqueza. O homem raro pratica a respiração do confronto. É um ritual discreto e eficaz. Antes de responder, ele respira fundo por 3 segundos. 3 segundos de pausa. 3 segundos de consciência. 3 segundos que separam o homem comum do homem que domina seu mundo interno. Essa pausa muda tudo, porque ela impede que o impulso se transforme em comportamento. Ela dá espaço para que a razão apareça. E quando a razão aparece, a dignidade volta a ocupar o lugar da impulsividade. Outro pilar desse código é o desapego preventivo. O homem imperturbável não teme perder o que tem, porque entende que nada é garantido. Ele ama com profundidade, mas não se apoia emocionalmente em ninguém. Ele trabalha com intensidade, mas não se define pelo resultado. Ele cria compaixão, mas não se confunde com suas conquistas. Esse tipo de desapego não o torna frio, mas o torna livre. Quem tem medo de perder qualquer coisa está condenado a viver em tensão permanente. Quem aceitou a natureza impermanente de tudo se torna leve, estável e impossível de manipular. Existe também o observador frio, a habilidade de assistir a própria emoção como quem assiste a uma cena. Em vez de se afogar no sentimento, o homem raro o observa. Ele diz a si mesmo: estou sentindo irritação, estou sentindo frustração, estou sentindo orgulho ferido. Ao nomear a emoção, ele assume controle sobre ela. Ao reconhecê-la, ele deixa de ser dominado por ela. Esse distanciamento transforma tempestades internas em simples ondas navegáveis. Outro aspecto vital é a morte do ego reativo. O homem comum tenta sempre corrigir tudo, argumentar com todos, responder imediatamente a cada provocação. Ele não aguenta não ter a última palavra. Já o homem imperturbável
Não tem interesse em vencer discussões pequenas. Ele não precisa provar que está certo. Ele prefere preservar sua paz do que satisfazer seu ego. Não responde ao desrespeito com desespero, porque sabe que a verdadeira superioridade está em manter o autocontrole enquanto o outro o perde. Esse código cria um tipo de presença emocional rara. Quando alguém tenta provocar o homem imperturbável, ele não reage com fúria. Reage com clareza. Quando alguém tenta manipular seus sentimentos, ele não cede. Ele enxerga. Quando alguém tenta arrastar sua atenção para o caos, ele permanece firme onde está. Essa postura é percebida imediatamente pelas mulheres que valorizam segurança emocional. Elas sentem que estão diante de um homem que não desmorona, não implora e não se perde. Um homem que permanece inteiro, não importa o cenário. E justamente por dominar esse eixo interno, ele não precisa demonstrar força. Ele é a força. E quanto mais ele estabiliza o próprio mundo interno, mais começa a criar algo ainda mais raro, a capacidade de se tornar o centro gravitacional da própria vida. É isso que exploraremos agora. Há uma diferença gritante entre viver reagindo ao mundo e viver de forma que o mundo reaja a você. A maioria dos homens passa a vida inteira se movendo como satélites errantes, orbitando pessoas, situações, desejos alheios, opiniões passageiras. Eles giram, giram e giram sem perceber que nunca ocupam o próprio centro. Estão sempre seguindo algo, estão sempre pedindo direção. Estão sempre procurando aprovação, como se sua existência dependesse de uma luz externa para ter sentido. O homem raro faz outra escolha. Ele decide se tornar o centro de gravidade da própria vida. Nada místico aqui, nada ilusório. É pura psicologia e propósito. Ele cria uma vida que gira em torno de algo interno e não externo. Essa postura o coloca em uma posição tão diferente da comum que chega a causar estranhamento. Enquanto todos parecem correr para todos os lados, ele caminha em linha reta. Enquanto todos mudam de foco a cada semana, ele mantém constância. Enquanto todos buscam distração, ele busca direção. E direção é magnética. Existe uma sensação muito clara quando você está diante desse tipo de homem. É como se ele ocupasse um espaço interno próprio, independente, sólido. Ele não parece apressado, não parece perdido, não parece tentando acompanhar o ritmo frenético do mundo. Ele cria o próprio ritmo. Ele dita o próprio passo. Ele não se molda a ninguém. Ele molda o entorno simplesmente por existir com firmeza. Ele não precisa forçar influência. Ele a irradia. Por outro lado, o homem orbita se move sempre em reação. Ele depende da validação dos outros para decidir o que fazer, como agir, para onde ir. Ele adapta seus valores conforme as expectativas externas mudam. Ele vive tentando pertencer, mesmo que isso o faça se afastar de si mesmo. Ele se torna previsível, frágil e facilmente manipulado. E no fundo ele sabe. Sabe que não está no controle. Sabe que não lidera nada, nem a própria consciência. O homem gravidade é diferente porque ele não organiza sua vida a partir de estímulos passageiros. Ele organiza a partir de princípios. Ele vive com propósito, não com impulsos. Ele decide antes de agir. Ele pensa antes de falar. Ele estabelece limites claros, não para afastar pessoas, mas para se manter fiel à própria visão. Ele sabe exatamente o que está construindo e, por isso, tudo ao redor dele começa a se ajustar naturalmente. Esse tipo de postura gera um impacto profundo nas mulheres. Elas sentem que estão diante de alguém que não se perde, alguém que não muda a própria identidade a cada nova paixão. Alguém que não abandona seus projetos porque alguém o provocou emocionalmente. Alguém que não se desestabiliza por inveja, críticas, rejeição ou ausência.
Esse homem é raro porque a maioria vive buscando ser escolhida. Ele vive escolhendo o próprio caminho. A mulher emocionalmente madura percebe o valor imediato disso. Ela sente que não está diante de um seguidor emocional, mas de um criador de realidade. O homem que tem gravidade própria não precisa competir por atenção. Ele atrai, não precisa implorar respeito. Ele inspira, não precisa se provar digno de amor. Ele se torna digno pela forma como vive. A presença dele é um convite, não uma petição. E é aqui que mora a verdadeira força desse arquétipo. Ele é estável sem ser rígido. Ele é firme sem ser duro. Ele é direcionado sem ser controlador. Ele é livre sem ser caótico. Ele vive com propósito, mas sem arrogância. E propósito silencioso é um dos sinais mais claros de maturidade emocional. É também o maior antídoto contra a ansiedade social, contra a necessidade de agradar, contra a sensação de que se precisa de alguém para se completar. Esse homem constrói seu campo gravitacional ao dominar sua rotina, ao escolher suas batalhas, ao cuidar da própria energia, ao se comprometer com o que acredita e ao recusar qualquer papel que o afaste de sua verdade. Ele não espera que as circunstâncias se alinhem para agir. Ele age, ele cria, ele se posiciona. Ele se torna alguém impossível de ignorar, não porque grita, mas porque permanece. E é justamente quando esse campo gravitacional está formado que algo fascinante acontece. Ele deixa de buscar valor e passa a gerar valor. E é esse valor interno que leva ao próximo princípio essencial dessa jornada: o entendimento de que raridade não está em ter mais, mas em precisar menos. Há uma ilusão muito perigosa que domina a mente de grande parte dos homens: a ideia de que valor pessoal vem das coisas que eles acumulam. Acham que vão ser desejados porque têm dinheiro, porque têm beleza, porque têm humor, porque têm algum status social. Passam a vida inteira colecionando atributos externos, como se cada novo adereço fosse uma camada a mais de magnetismo. Só que valor não é acumulado, valor é percebido. E percepção não nasce do excesso, mas da escassez. A lei da rarefação é simples, mas profunda. Quanto menos você precisa, mais valor você tem. Quanto menos você depende, mais sólido você se torna. Quanto mais você está disposto a perder, mais livre você fica. E liberdade sempre vale mais do que qualquer coisa que alguém possa comprar, moldar ou oferecer. O homem que carrega essa liberdade na alma se torna raro, porque quase ninguém vive assim. A maioria está presa a algo: aprovação, relacionamento, imagem, status, desejo de se provar. O homem raro não está preso. Ele mantém vínculos, mas não algemas. Ele ama, mas não se apoia emocionalmente em alguém para sobreviver. Ele se entrega, mas não abandona a própria essência para manter a sensação de pertencimento. Ele quer coisas, mas não precisa delas para existir em paz. Essa diferença cria uma presença que não pode ser negociada. E o que não pode ser negociado sempre tem valor elevado. É fácil identificar um homem que precisa. Ele tenta agradar demais. Ele tolera o intolerável. Ele recua da própria identidade para evitar conflito. Ele transforma qualquer desinteresse em uma ameaça existencial. Ele implora por migalhas emocionais porque acredita que sem atenção não tem valor. Essa postura não apenas diminui sua autoestima, mas comunica ao mundo que seu valor está à venda. E aquilo que está à venda nunca é realmente respeitado. Agora olhe para o homem que não precisa. Ele mantém o foco. Ele não negocia princípios. Ele não se dobra a cada oscilação emocional alheia. Ele não aceita ser tratado como opção. Ele não implora por reciprocidade. Ele observa e decide. Se algo o fortalece, ele continua. Se algo o enfraquece, ele se afasta.
Ele age assim não por frieza, mas porque compreendeu que a verdadeira fonte de força vem da autonomia, não da dependência. Essa autonomia emocional é percebida instantaneamente pelas mulheres. Quando elas encontram um homem que não está tentando sugar amor para se completar, mas está oferecendo presença porque é completo, surge respeito. E respeito é o alicerce sobre o qual o desejo verdadeiro se constrói. Uma mulher pode achar bonito um rosto, atraente um corpo, interessante uma conversa, mas ela só admira profundamente um homem que não se ajoelha emocionalmente diante dela. E aqui entra o ponto mais importante da lei da rarefação. Quanto menos o homem teme perder, mais ele se torna alguém que ninguém quer perder. Porque a ausência de medo produz estabilidade, e estabilidade produz magnetismo. O medo sempre denuncia fragilidade. A ausência dele denuncia maturidade. E maturidade é rara. O homem que vive essa lei não se sabota. Ele não se apressa em relações, não se desespera diante da rejeição, não se apega ao mínimo que recebe. Ele sabe o que vale, ele age como alguém que vale, ele vive como alguém que vale. E essa coerência entre valor interno e comportamento externo cria uma força que não precisa ser explicada, ela é sentida. Esse homem também compreende que nada dura para sempre. E em vez de sofrer por isso, ele usa essa compreensão para viver de forma mais plena. Ele não se deixa dominar pelo apego. Ele não se perde na expectativa. Ele vive com presença real. Essa presença é rara porque exige coragem. A coragem de sustentar a si mesmo sem garantias. A coragem de caminhar sozinho se for necessário. A coragem de estar com alguém sem se dissolver no outro. É por isso que, quando uma mulher encontra um homem que não precisa dela para existir, mas a escolhe mesmo assim, ela sente valor, ela sente profundidade, ela sente segurança, ela sente atração real. Não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. E é justamente esse tipo de valor interior que separa o homem raro do homem comum e o leva ao próximo ponto crucial da jornada. Entender por que esse tipo de homem não atrai todo mundo, mas apenas aqueles que possuem maturidade emocional suficiente para reconhecê-lo. Ser um homem raro não é apenas um privilégio, é também um filtro. Um filtro implacável que separa, com precisão cirúrgica, quem tem maturidade emocional para caminhar ao lado dele e quem não tem estrutura para lidar com alguém que não vive em função do desejo alheio. O homem comum tenta agradar todas as mulheres. O homem raro atrai apenas as certas e repele todas as outras, não por estratégia, mas por consequência natural da forma como vive. Esse é o ponto que muitos ignoram. O homem raro não é universalmente desejado. Ele é desejado pelas mulheres emocionalmente maduras e evitado pelas mulheres que precisam de controle, drama, validação constante ou jogo de poder. Isso acontece porque ele não entra em disputas banais, não se deixa prender por manipulações emocionais e não responde ao caos com caos. Para certas mulheres, isso é maturidade, para outras, isso é ameaça. As mulheres que vivem da instabilidade emocional não sabem lidar com alguém estável. O homem raro não oferece o combustível que elas precisam. Ele não entra em discussões intermináveis. Não reforça inseguranças com jogos emocionais, não se desespera com a possibilidade de ser abandonado, ele não vibra nos extremos, ele não se deixa provocar, ele não reage de forma explosiva. E para quem precisa desse tipo de intensidade descontrolada para se sentir viva, a estabilidade dele parece frieza. Ele não é frio. Apenas recusou participar de relacionamentos que se confundem com montanhas russas emocionais. Mulheres que confundem sofrimento com amor acabam se afastando dele antes mesmo de tentar uma conexão mais profunda. Elas sentem que não terão domínio sobre ele.
Percebem que ele não se dobra com facilidade. Observam que suas tentativas de manipulação não geram efeito, e isso produz incômodo, insegurança, uma sensação de que estão diante de alguém que não podem moldar. Mulheres controladoras se sentem ameaçadas por esse tipo de homem. Ele não dá explicações excessivas, não vive justificando cada passo, não tem medo de perder. Ele toma decisões com tranquilidade e não teme caminhar sozinho. Não negocia limites por conveniência. Não aceita falta de respeito disfarçada de brincadeira. Ele enxerga tudo com clareza, e essa clareza assusta quem está acostumado a dominar relações emocionalmente frágeis. O homem raro também repele mulheres que desejam atenção constante. Não porque seja distante, mas porque não precisa estar presente o tempo todo para se sentir seguro. Ele tem uma vida, um propósito, objetivos que não dependem de ninguém. E essa independência emocional faz com que algumas mulheres interpretem sua postura como desinteresse. Elas querem ser o centro absoluto do universo do homem. Quando percebem que estão entrando na vida de alguém que já possui um centro bem definido, sentem desconforto. Também há as mulheres que vivem nos extremos da validação externa. Para elas, homens que não entram em jogos emocionais parecem imprevisíveis. Quando ele não reage a uma provocação, ela o considera frio. Quando ele não se desespera diante de uma ameaça de término, ela o considera indiferente. Quando ele não entra em ciúmes irracionais, ela acha que ele não se importa. Essas interpretações revelam mais sobre a fragilidade dela do que sobre a postura dele. Em contraste, mulheres maduras se sentem profundamente atraídas. Mulheres que já se decepcionaram com homens reativos, impulsivos, exagerados ou emocionalmente dependentes reconhecem imediatamente a diferença. Elas sentem que estão diante de alguém que não precisa ser salvo, que não precisa ser educado emocionalmente, que não precisa ser guiado como um adolescente. Vem nele um homem que se conhece e que escolhe relações com lucidez, não por carência. O perigo do homem raro é exatamente esse. Ele não precisa afastar ninguém. As pessoas se afastam sozinhas. As mulheres imaturas se retiram porque percebem que não terão espaço para manipular, dramatizar ou controlar. As mulheres maduras se aproximam porque reconhecem valor, firmeza, direção e autocontrole. Ele não atrai todo mundo, mas atrai quem importa. E isso muda absolutamente tudo na forma como ele vive e se relaciona. E agora que entendemos o filtro natural gerado por esse tipo de presença, podemos avançar para a parte transformadora dessa jornada. Como construir essa força interna de forma prática, intencional e estoica. É o momento de entrar na técnica, na filosofia e nos rituais que moldam o homem raro de dentro para fora. Tornar-se um homem raro não é um destino reservado a poucos, é uma construção. Uma arquitetura interna que qualquer homem pode erguer se estiver disposto a enfrentar o próprio caos, abandonar vícios emocionais e cultivar uma disciplina que não depende de motivação. O caminho é estoico porque é interno. E tudo que é interno exige coragem. Não a coragem barulhenta, mas aquela silenciosa que acontece quando ninguém está olhando. A transformação começa na solidão construtiva. Um ritual simples que poucas pessoas têm coragem de praticar. 10 minutos por dia, sem celular, sem música, sem estímulos, sem conversa. Apenas você com você. Parece pouco, mas nesses 10 minutos algo acontece. Suas máscaras caem, seus ruídos internos aparecem, seus medos emergem. E é aí que o trabalho começa. A maioria foge dessa solidão porque tem medo do que vai descobrir. O homem raro a busca porque sabe que só se constrói firmeza enfrentando a própria mente, não fugindo dela. Dessa solidão nasce clareza. Clareza sobre o que importa. Clareza sobre quem você quer ser. Clareza sobre quais batalhas valem a pena.
O homem comum vive no automático, respondendo a estímulos externos o tempo todo. O homem raro seleciona seus movimentos com base em princípios, e essa seleção nasce da introspecção. Antes de agir, ele sabe por quê. Antes de falar, ele sabe a intenção. Antes de entrar em uma relação, ele sabe o que busca. Outro pilar dessa transformação é a tríade do poder interno: disciplina emocional, propósito e visão de longo prazo. Disciplina emocional significa não ser escravo das sensações do momento. É perceber que uma irritação não pode decidir seu comportamento, que um elogio não pode manipular seu senso de valor, que um ataque não pode arrancar sua paz. Propósito é saber onde está indo. Não precisa ser algo grandioso, precisa ser real, precisa ser seu. Visão de longo prazo é entender que nada sólido é construído rapidamente. É aceitar que o homem que você quer ser exige repetição, constância e sacrifício. A transformação estoica também exige a prática diária do treino da não-reação. Uma situação por dia, um desafio simples. Alguém tentou te provocar? Não reage. Algo saiu diferente do esperado? Não reclama. Uma pessoa te trata com grosseria? Mantém o eixo. Não para mostrar força ao outro, mas para mostrar força a si mesmo. Cada ato de autocontrole constrói mais confiança interna. Cada micro-vitória reforça sua identidade. Esse treino é discreto, mas poderoso. É assim que você reprograma a própria mente para agir com firmeza, não com impulsividade. O homem raro também aprende a proteger a própria energia. Ele seleciona ambientes, pessoas e conversas. Não se permite estar onde sua essência é drenada. Não se obriga a tolerar o intolerável. Não insiste em conexões que o enfraquecem. Ele pratica um tipo de respeito próprio que não grita, mas que se impõe com decisões coerentes. Ele entende que seu tempo é limitado e que desperdiçá-lo com o que não o fortalece é sinal de imaturidade. Essa transformação também exige enfrentar a própria necessidade de aprovação. Todo homem, em algum nível, quer ser querido, mas o homem raro não deixa que esse desejo governe sua vida. Ele descobre a liberdade de dizer não, de impor limites, de se afastar quando necessário. Ele não teme perder pessoas, porque sabe que não pode se perder para mantê-las. O estoicismo ensina que o único bem verdadeiramente seu é sua integridade, e esse homem protege a dele com rigor. Com o tempo, essa construção cria uma sensação interna que nenhuma opinião externa pode tocar. Ele sabe quem é. Ele sabe o que quer. Ele sabe o que tolera e o que não tolera. Ele sabe o que constrói e onde pisa. Essa estabilidade é vista de longe. Ela muda a forma como ele anda, fala, decide. E quando uma mulher percebe isso, sente que está diante de um homem que não vai implorar, não vai desmoronar, não vai viver em função dela. Um homem que se escolhe, um homem que se honra. É nesse ponto que surge a pergunta mais importante dessa jornada. Não sobre amor, atração ou desejo, mas sobre essência. Agora que você compreende o caminho interno, resta entender a verdade final que sustenta toda essa transformação. Existe uma verdade que quase nenhum homem tem coragem de encarar. Uma verdade simples, mas devastadora. Uma verdade que derruba ilusões, destrói desculpas e expõe com brutal clareza por que alguns homens se tornam raros e outros permanecem para sempre presos ao comum. Essa verdade é a seguinte: nenhuma mulher deseja um homem que ainda não deseja a si mesmo. Essa é a ferida que muitos evitam tocar. A maioria dos homens vive esperando que uma mulher os faça se sentir valiosos. Querem alguém que cure suas inseguranças, que valide suas escolhas, que os admire para que finalmente possam acreditar que são dignos de respeito. Mas isso é infantil. É pedir que outro ser humano faça por você o que só você pode fazer.
É entregar nas mãos de alguém o poder de decidir como você se enxerga. O homem raro vai na direção oposta. Ele não precisa de aplausos para sentir que está no caminho certo. Ele não olha para o espelho buscando aprovação externa. Ele não constrói sua identidade a partir de elogios. Ele constrói a partir da verdade. A verdade de quem ele realmente é, das virtudes que pratica, dos limites que impõe, dos valores que defende. Ele aprende a se admirar porque conhece o próprio esforço. Ele aprende a se respeitar porque conhece a própria luta. Ele aprende a se desejar no sentido mais profundo do termo. Desejar ser a versão mais elevada de si mesmo. E é exatamente isso que o torna desejável. A mulher não se atrai por superioridade, mas por inteireza. Ela sente quando o homem se pertence, quando ele está alinhado com seu propósito, quando não vive em guerra interna, oscilando entre insegurança e ansiedade, quando não espera que ela preencha os buracos emocionais que ele se recusa a enfrentar. Essa presença é irresistível porque é rara, e é rara porque exige coragem. O mundo tenta convencer o homem de que ele precisa ser perfeito para ser amado. Isso é falso. O homem raro não é perfeito. Ele é honesto consigo mesmo. Ele sabe onde falha, onde cai, onde precisa melhorar. Mas ele enfrenta suas fraquezas com dignidade. Ele não esconde seus defeitos atrás de arrogância. Ele não masca suas inseguranças com exibicionismo. Ele as encara como responsabilidades pessoais. Enquanto o homem comum foge da própria sombra, o homem raro a ilumina. Essa honestidade cria algo profundo, paz interna, e paz interna é sedutora. Um homem em paz consigo mesmo não carrega pressa emocional, não carrega desespero por validação, não carrega medo constante de rejeição. Ele se move com calma, direção e clareza. Ele não precisa provar força, ele é a força. E essa força não oprime, ela tranquiliza, ela eleva, ela inspira. E aqui está o ponto final desse clímax filosófico. O homem raro não busca ser desejado, ele busca ser verdadeiro, ele busca ser inteiro, ele busca ser consistente, ele busca ser alguém que ele mesmo admira. E é essa busca que acende o magnetismo que tantas mulheres percebem, mas poucas conseguem explicar. Não é charme, não é carisma, não é técnica, é identidade. O homem comum pergunta o tempo todo: como faço para que ela goste de mim? O homem raro pergunta outra coisa: o que preciso fazer para gostar de quem estou me tornando? Essa pergunta muda destinos, muda comportamentos, muda relações, muda vidas. Ela tira o foco da aprovação externa e coloca o foco onde sempre deveria estar, no caráter. Porque um homem que cuida do próprio caráter atrai naturalmente pessoas que respeitam esse cuidado. Quando Marco Aurélio escreveu que o que está dentro de você é suficiente para a sua felicidade, ele não falava sobre isolamento, mas sobre completude. Ele falava da liberdade de não depender do mundo para existir com dignidade. O homem raro vive essa verdade. Ele não espera que o amor o construa. Ele se constrói para amar sem se perder. E no final, tudo se resume a isso. Não é sobre fazer com que as mulheres o desejem. É sobre se tornar o tipo de homem que você mesmo respeita tanto que o desejo alheio se torna apenas consequência. A mulher certa aparecerá quando você estiver completo o suficiente para não precisar dela. E é exatamente isso que torna esse tipo de homem tão raro, tão buscado e tão valioso. Há um momento em toda a jornada de transformação em que a verdade deixa de ser apenas informação e se torna responsabilidade. Você chegou até aqui não porque buscava truques de sedução ou frases prontas para impressionar alguém. Você chegou até aqui porque parte de você reconhece que já passou tempo demais vivendo como espectador da própria vida.
Tempo demais desejando ser escolhido. Tempo demais ignorando a força que poderia ter se tivesse coragem de se encarar com honestidade. A pergunta agora não é o que as mulheres querem. Essa pergunta sempre foi pequena demais para um homem que deseja crescer de verdade. A pergunta certa é: eu tenho vivido como alguém que se escolhe, porque nada do que você viu até aqui faz sentido se continuar esperando validação externa para decidir como se comporta, como se posiciona ou como se enxerga. A transformação real não acontece quando você entende algo. Ela acontece quando você decide ser algo. O tipo de homem que as mulheres realmente valorizam, o tipo de homem raro que desperta respeito e desejo verdadeiro, não é produto de uma técnica ou mudança estética. Ele é produto de uma reorganização interna. Uma reorganização que exige abandonar velhas narrativas, encarar suas próprias fraquezas e construir hábitos que sustentem quem você quer ser. Não é rápido, não é fácil, não é glamuroso, mas é definitivo. Esse homem é raro porque não se vende, porque não se dobra, porque não vive em função de atenção, porque não negocia sua essência para evitar ficar sozinho. Ele prefere a verdade ao conforto, prefere a solitude à dependência, prefere a disciplina à aprovação. E são essas escolhas silenciosas que moldam a presença dele. Ele não se tornou magnético por querer atrair. Tornou-se porque aprendeu a se respeitar. É isso que muitos não entendem. A mulher não busca um homem para completar um vazio emocional. Ela busca alguém que já esteja completo o suficiente para amar sem se perder. Alguém que não a transforme em muleta emocional. Alguém que não tente colocar sobre ela o peso de curar sua insegurança ou sustentar sua autoestima. O homem raro não foge da responsabilidade de se construir, e por isso ele inspira, por isso ele atrai, por isso ele permanece. Mas há algo ainda mais importante. Ser esse tipo de homem não é sobre conquistar mulheres, é sobre conquistar a si mesmo. Porque quando você finalmente enxerga o próprio valor, sua vida muda de eixo. Você para de aceitar migalhas emocionais. Para de entrar em relacionamentos que drenam sua energia. Para de mendigar atenção. Para de tolerar desrespeito. Para de permitir que qualquer pessoa dite seu ritmo. Sua vida ganha direção. Seus dias ganham significado. Seu caráter se fortalece. E quando esse homem aparece, ele não precisa justificar nada. Ele não precisa se provar. Ele não precisa correr atrás de ninguém. Ele apenas vive. E viver com essa firmeza é, por si só, uma forma de liderança. Uma forma silenciosa, mas poderosa, de mostrar ao mundo que um homem que se pertence é impossível de controlar, impossível de manipular, e impossível de ignorar. Essa é a verdade que conecta tudo que você ouviu até aqui. Só existe um caminho para se tornar esse tipo de homem. O caminho de voltar para si mesmo. O caminho de construir uma mente estável, um caráter forte e uma alma que não se dobra. O caminho de assumir a responsabilidade pela própria vida, sem esperar que alguém venha te salvar do caos interno que você mesmo precisa organizar. Agora a pergunta é simples e inevitável. Você está disposto a se tornar raro de verdade? A resposta não está nas palavras. Está nas escolhas que você fará depois deste vídeo. E se você chegou até o final, quero que deixe um sinal claro de que entendeu a profundidade dessa jornada. Comente raro nos comentários. Quero ver quem está realmente pronto para abandonar a versão fraca, ansiosa e reativa que o mundo empurra e assumir a postura firme, calma e poderosa do homem que se escolhe antes de ser escolhido. Se inscreva no canal para continuar essa transformação.
Curta o vídeo para espalhar essa mensagem e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. O oráculo estoico continua aqui para guiar você, mas a responsabilidade de caminhar é totalmente sua. Até o próximo vídeo e faça um excelente dia.